que diz a palavra do Senhor Jesus. Depois morreu Eliseu, e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiu a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. E Azael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Joacás. Porém, o Senhor teve misericórdia deles e se compadeceu deles e tornou para eles, por amor do seu concerto com Abraão, Isaque e Jacó, e não os quis destruir, e não os lançou ainda da sua presença. E morreu Azael, rei da Síria, e Ben-Hadad seu filho reinou em seu lugar. E Jeoás, filho de Joacás, tornou a tomar as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este tinha tomado das mãos de Joacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. Quem diz amém? Amém. Glória a Deus. Eu nunca preguei nesse texto. É a primeira vez que eu prego nesse texto aqui. Meus irmãos, quando nós observamos a Bíblia e quando nós entramos em um capítulo como esse, é bem verdade que a gente temos que entender o contexto para entendermos a respeito da morte de Eliseu. Quem era Eliseu? Qual foi o papel de Eliseu quando ele permeou sobre essa terra? Se você voltar um pouco atrás, você vai identificar quem era Eliseu. No capítulo de número 17 de Primeiras e Reis, você vai ter a noção cabível de quem era. Como é o nome dele? Eliseu. Para que nós entendermos com clareza o texto que lemos, nós precisamos entender um pouco a história desse homem. Eliseu, ele andou com um dos homens considerado de grande intimidade com Deus da época, por nome chamado Elias. Elias é aquele que pediu para que descesse fogo do céu, e o fogo do céu desceu. Elias, ele tinha uma intimidade extraordinária com Deus. Ele disse: segundo a minha palavra não vai chover. A chuva não caiu. A intimidade de Elias era muito grande. Eliseu, ele andava ao lado de Elias. Nada melhor do que andar ao lado de homem de Deus. Quando você anda com pessoas que têm intimidade com Deus, pode ter certeza de uma coisa: você se tornará uma pessoa com intimidade com Deus também. Se você anda com uma pessoa que tem conhecimento, você também se tornará uma pessoa conhecedora. Existe um vocabulário, um dito que dizem aí fora: me diz com quem tu andas, que eu digo quem tu és. E se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, nós vamos identificar que todos os homens de Deus que permeou sobre essa terra, aqueles que andaram ao seu lado, também tiveram um lindo legado nessa terra. Por quê? Porque se você anda com mulher de Deus você também será. Se você anda com homem de Deus também você será. Agora, se você anda com pilantra você se tornará. Se você anda com fofoqueiro você também se tornará. É isso, é a lei, não tem como fugir disso. Me diz com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Ande com o homem de Deus.
Deus para você ver se você não se torna homem de Deus. Ande com pessoa que ora para você ver se você também não vai se tornar uma mulher e um homem que ora. É desse jeito que funciona. Porque a Bíblia diz, não sou eu que falo, é a Bíblia quem diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Isso é a Bíblia que nos ensina. Eliseu, ele andava teto a teto, lado a lado de Elias. Homem de... irmão, já imaginou? Se fosse nos tempos de hoje, alguém dissesse assim, olha, o pregador da noite é Elias. Meu filho, podia botar o som no meio da rua, que a rua não dava. Elias, aquele do Carmelo, aquele que pediu para descer fogo do céu, fogo. Oxe, nós temos que ouvir esse nome. Aquele que disse que não ia chover e não choveu. Nós temos que ouvir isso. Imagine a mensagem de Elias. Se Elias vivesse no tempo de hoje, você já imaginou? Para mim agendar Elias, se eu fosse marcar uma agenda para ele vir pregar aqui, na hora que eu ligasse para ele, só tem lá para 2032, porque a agenda dele era muito corrida. O homem, irmão, era tremendo. O homem tem intimidade com Deus. Todos tinham prazer de estar ao lado de Elias. E no capítulo de número 17 de 1 Reis, a partir do versículo 1 diz assim: então Elias, o tipista dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. É intimidade ou não é, irmão? É intimidade. Por que ele não disse primeiro a minha palavra? Porque Deus está em primeiro, em prioridade em tudo, irmão. Não é primeira a palavra de Elias, é segunda a sua palavra. Porque a sua palavra, sem o aval de Deus, não vale nada. Agora, aquilo que você coloca diante da presença de Deus, se Deus der o aval, o negócio vai acontecer. Glória ao nome de Jesus. E a Bíblia vai nos dizer no versículo de número 2: depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, dobre atenção, depois de quê? Depois de ele liberar aquela palavra profética que não iria chover. Aí no versículo de número 2, depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Quiriete, ou Quiriate em algumas traduções, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos povos que ali te sustentem. Observe, Deus é a palavra de Elias. Se Elias disse que não ia chover, então a tendência era a falta de água. Irmão, a gente passa um dia sem água, já dá uma agonia no juízo que não é brincadeira. Imagine dias e dias e dias sem água. E o que acontece? Elias corre na direção de Deus para um ribeiro. Deus dá a direção para Elias. Já que Elias disse que não haveria chuva, a tendência era a falta de água. Mas Deus disse para Elias, vai lá e fica lá na beira do ribeiro. Primeiro, porque lá tem água, porque vai faltar água, mas para ti a água não vai faltar. Oh, glória ao nome de Jesus. E outra coisa, eu vou mandar os corvos. Para quem não sabe o que é um corvo, irmão, é um urubu mais conhecido, aquele inseto, aquele negócio que voa. Vocês sabem do que eu estou falando? O urubu, irmão, levar a comida para Elias comer. Por quê? Porque de homem de Deus, de mulher de Deus, Deus cuida, irmão. Deus cuida. Talvez você pode não entender, mas Deus cuida. E tem hora que Deus fica em silêncio com a gente, mas Deus está trabalhando. De repente você fala, meu Deus, não está. Como é isso, Senhor? Eu estava com a mente aflita, com a mente preocupada com uma coisa, eu não penso que não. Deus cria uma situação e te tira da dificuldade que você está vivendo. Por quê? Porque Deus, Ele cuida do seu povo e Deus cuida de você. Então Deus, Ele dá direção para Elias, e Elias vai e fica ali no ribeiro, e os corvos cuidavam, trazia o sustento que ele precisava. No versículo de número 5 diz assim: foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Por quê? Porque Elias era obediente à palavra de Deus. Ele só fazia tudo que a palavra de Deus orientava que ele fizesse. Porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que
está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Mas Elias morreu de sede? Não. Deus começa a tratar com Elias, e no versículo de número 8, para você ver o que é o cuidado de Deus na vida de quem serve a Ele. No versículo de número 8 vai dizer: então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, porque Deus nunca vai te deixar sem direção. Versículo de número 9: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Que mulher guerreira, né, irmão? Apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, uma vasilha, um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Mas o ribeiro não tinha secado? Tinha. Mas o Senhor já disse: levanta-te e vai para Sarepta, porque lá tem pão e lá tem água para tu beber. Oh, glória ao nome de Jesus. E Deus não disse assim: é um empresário que vai te sustentar, é uma empresária que vai te sustentar. Não, é uma viúva. E a Bíblia vai revelar a situação que esta mulher estava vivendo naqueles dias. Olha o que diz o versículo de número 12. Porém, ela disse: vive o Senhor. Olha, dá para entender que a mulher que tinha temor a Deus e também servia ao Senhor. Porém, ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei dois, o quê? O que, irmãos? Cavacos, e vou prepará-lo para mim e para meu, para que comamos e morra. Mas Deus disse para Elias, Deus já tinha dito: Elias, levanta-te, porque eu vou te enviar lá para Sarepta, porque lá eu já ordenei. Olha que negócio, irmão. Eu já ordenei, isso está no versículo 9. Eu já ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Mas a mulher só tem um pouquinho de farinha, ia fazer um pão, comer e morrer. Mas Deus disse para ele lá: vai, porque ela vai te sustentar. Olha, irmão, como entender esse negócio aqui? Mas eu já vou te explicar. É porque quando a mulher atendeu a voz de Deus e obedeceu a voz de Deus, o Senhor disse para ela naquele momento ali, através da vida do homem de Deus: não vai faltar mais pão na tua casa. Ei, irmão, quando você obedece a voz de Deus, não importa o pouco que você tem, Deus vai multiplicar. Tu vai dar, oh glória a Deus, a quem precisa, e não vai faltar na tua casa. Oh glória ao nome de Jesus de Nazaré. Deixa eu ler aqui, isso aqui é lindo, versículo de número 13. E Elias lhe disse: não temas, vai. Por que Elias disse não temas? Porque Deus já disse para Elias: a viúva vai te sustentar. Então quando Elias escuta ela falando que só tinha aquele pouquinho ali para preparar algo para ela comer, o filho dela e morrer, eu imagino, irmão, biblicamente Elias dando uma risada e dizendo: ah, tu não sabe, só obedece o que o Deus está falando contigo, só obedece o que Deus está te ordenando, porque não vai faltar. Faça e obedeça a palavra de Deus, porque não vai faltar. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Deus quer te provar no pouco que tu
fiel mesmo. Oh, glória! Tem hora que Deus bota a gente no cerco, que é para ver se tu é fiel mesmo. Então, eu vou apertar o parafuso, vou apertar de um lado, vou apertar do outro, aperto por frente, aperto por trás, de lado, vai ficar no seco. E Deus fica de cima assim, só olhando. Eu quero ver se vai ser fiel agora. Eu quero ver se vai obedecer a minha palavra agora. Aí tu obedece a palavra de Deus, aí Deus muda o cenário da tua história. Oh, glória ao nome de Jesus, diga glória ao nome de Jesus, meus irmãos. Oh, glória, ela obedeceu a voz do Senhor. Oh, glória. Eu vou ler de novo, eu estou sentindo um negócio muito quente aqui de Deus. Versículo de número 13. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traga-o para fora. Depois farás para ti e para teu. Porque primeiro para o profeta. O profeta foi enviado por Deus. Ali o profeta estava representando Deus, ou seja, a prioridade é Deus. A prioridade é as coisas de Deus. Quando você prioriza as coisas de Deus, as demais coisas Deus suprirá na sua vida e na sua história. Aprenda isso, pelo amor de Deus. Prioridade é as coisas de Deus. Oh, glória. Versículo número 14 diz assim: porque assim diz o Senhor. Aí segura, quando ela obedece a palavra, aí agora vem uma profecia linda para a vida dela. Aí Elias vai entregar o recado de Deus para ela no versículo 14: porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Sabe o que Deus estava falando aqui para a mulher? A crise pode estar onde for, mas na tua casa não vai haver crise. A crise pode bater na casa do vizinho, a crise pode bater na cidade circunvizinha, mas na tua vida, na tua casa, na tua família, se tu obedecer a palavra de Deus, não haverá crise, porque Deus será o sustento para a tua vida. Quem diz glória ao nome de Jesus? Aleluia! Versículo 15: foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias, porque Deus é Deus de multiplicação. Você já entendeu aqui o que eu estou falando de um grande homem de Deus de intimidade? Agora deixa eu falar um pouco sobre o sucessor deste homem de Deus. Quando Elias entendeu que estava chegando o período da sua partida, Elias, ele fala com Eliseu. E diz assim para Eliseu: Eliseu, pede-me o que tu queres. E quando Elias fala para Eliseu: pede-me o que tu queres, Eliseu, com sabedoria, logo disse: eu quero a porção dobrada do teu espírito. Logo Elias olha para Eliseu e fala: dura coisa tu me pediste. Olha que coisa interessante. Mas se tu me vê quando for tomado de ti, te será concedido a tua petição. O que acontecia? Elias dizia: olha, Eliseu, eu vou até tal lugar, tu fica aí. Ele disse: não, pronto, tu for, eu vou. Eu não sei a hora que tu vai sair daqui, se tu for para ali eu vou. Eliseu não saía do pé de Elias. Pensa um camarada que se tornou uma chamichuga no pé de Elias, porque Elias disse: se tu me ver ser tomado de ti daqui, te será concedido. Eu posso imaginar biblicamente Elias
Elias dormindo e Eliseu do lado, olhando. Se tu sair, eu estou vendo quando tu sair. Tu não vai correr não, porque quando o Senhor tomar tudo aqui, eu quero ver o momento para que essa mensagem que tu me entregou se cumpra na minha vida. E a Bíblia vai nos dizer que estava, meus irmãos, estou resumindo aqui, estava Elias e Eliseu andando junto. De repente, uma carruagem de fogo, as nuvens se abrem, lá vem uma carruagem de fogo descendo. Estava, meus irmãos, Elias de um lado, Eliseu do outro. A carruagem de fogo passa mesmo no meio dele. Só o Senhor para separar ele nesse momento, porque não tinha como Eliseu subir, porque Eliseu ia dar continuidade ao ministério de Elias. Então a carruagem de fogo passa mesmo no meio. Quando a carruagem de fogo passa no meio, a Bíblia diz que separa Elias de Eliseu. E o que acontece? Elias sobe ao céu em um redemoinho. Não foi carruagem de fogo, ele subiu em um redemoinho. E o que acontece? Elias subindo e a capa de Elias cai. E quando Eliseu pega aquela capa, meus irmãos, dobre atenção. Quando Eliseu pega naquela capa a unção que estava sobre a vida de Elias, não na capa, mas que estava sobre a vida de Elias, vem sobre a vida de Eliseu. E Eliseu agora começa a fazer milagres. Eliseu agora começa a fazer prodígio. Mas você lembra que eu falei, eu estou encerrando, mas você lembra, irmão, que Eliseu morreu? Diga, lembro. Nós lemos um texto que Eliseu morreu. E de repente, irmão, aconteceu algo ali no cenário que nós lemos, no capítulo 13 de 2 de Reis, no versículo 20, vai dizer que Eliseu estava morto. Diga, Eliseu estava morto. Diga, Eliseu estava sepultado. Mas olha o que aconteceu no versículo 20. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra, a entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de ele. E caindo nela o homem e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Querido, dobre atenção, porque isso aqui é tremendo. Elias perguntou para Eliseu: pede-me o que tu queres, que te será. Elias disse: tu me vês ser tomado de ti, que será concedido. Ele pediu o quê? Diga, unção dobrada, porção dobrada do Espírito que está em Elias. Do Espírito de Elias. Ele não pediu, irmão, ele não pediu porção dobrada do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus. Você acha que Deus vai dar para o ser humano uma porção dobrada? Não é assim que se entende. Ele pediu porção dobrada do Espírito de Elias, porque Deus não dá a porção dobrada do seu Espírito. Então o que acontece? Eliseu deu continuidade ao ministério de Elias, porque ninguém é insubstituível. Tem pessoas que pensam, não, é eu. Não, todos nós temos um sucessor que dará continuidade o chamado que Deus estabeleceu sobre a nossa vida. Então o que acontece? Eliseu faz milagre, mas o que ele pediu foi porção dobrada. Deus, ele cumpre com a sua palavra. Glória a Deus. Eliseu morreu. Quando jogam um corpo na sepultura de Eliseu, e que aquele corpo toca nos ossos do profeta Eliseu, aquele homem reviveu. Se cumpriu aqui a porção dobrada que estava sobre
Eliseu. Olha que coisa linda. Porque, meus irmãos, se você acompanhar a galeria dos milagres que Eliseu, ele realizou quando chegou aqui, na sua morte, quando aquele corpo toca nos ossos dele, revive, aí se concretiza, se cumpre a porção dobrada. Ou seja, aquilo que Elias fez, Eliseu, na sua morte, se concretizou a unção dobrada do Espírito, glória, que estava sobre a vida de Elias. A unção que estava sobre a vida de Elias, na vida de Eliseu mesmo, na sua morte, teve que se concretizar a unção dobrada do Espírito de Elias sobre a vida de Eliseu. Eu encerro dizendo uma coisa para os meus irmãos aqui: a palavra de Deus, ela se cumpre na vida daquele que é fiel. Eu fico imaginando biblicamente, meus irmãos, Eliseu na sua velhice dizendo: poxa, eu cheguei agora ao nível da quantidade dos milagres de Elias e não se concretizou. O que Elias falou da unção dobrada, para ser dobrada eu tenho que fazer nem que seja mais um milagre a mais. E Eliseu morreu. Mas, meus irmãos, quando Eliseu está lá, só os ossos, joga o corpo toca nos ossos de Eliseu e aquele corpo ressuscita. Era Deus dizendo para Eliseu, era Deus mostrando para aqueles que ficaram que a palavra de Deus, ela não cai por terra. A palavra de Deus, ela se cumpre na sua íntegra. Deixa eu te dizer uma coisa: tem coisas que Deus te promete, que mesmo que você não consiga ver com vida, mas teu parente vai ver, glória, os teus irmãos vão ver, as pessoas vão ver. Talvez Deus vai te fazer promessa com vida, talvez tu vai descer até a sepultura, mas aqueles que ficarem com vida vão ver o cumprimento da palavra de Deus na tua vida, porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. E você diz amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. A palavra de Deus se cumpre na vida de quem é fiel. Glória a Deus. Agora obedeça a palavra do Senhor. Obedeça a orientação da palavra de Deus. E você vai viver, glória a Deus, tudo quanto Deus estabeleceu para a sua vida. A palavra se cumpriu. Eliseu veio a morrer, mas a unção dobrada tinha que se cumprir. Que ele disse: eu quero a porção dobrada do teu Espírito. Tinha que se cumprir. Deus cumpriu. E não entenda uma coisa: pode passar ano, pode passar dias, meses, mas aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Glória a Deus. Ainda que você fique achando que não vai se cumprir, ainda que você fique pensando não vai, meu Deus, tu falou e já passou isso, já passou um ano, já passou 2, já passou 3. Irmão, não se preocupe com o tempo que passe. Acredite, Deus falou, vai cumprir. Glória a Deus. Querido Deus, eterno Pai, te agradecemos pela sua palavra transmitida, por esse culto nesta noite. Leve paz e segurança a cada um dos seus lares. Guarda, livra, protege todo mal. Continue abençoando hoje e sempre. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja cada um de nós no ensino para a igreja. Amém. Eu quero também já falar para os irmãos sobre o nosso irmão Leandro, tá certo? Que a partir de hoje o irmão Leandro faz parte aqui desta congregação. Amém, meus irmãos? Vamos dar uma bem-vinda ao nosso irmão Leandro. Você é bem-vindo! Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, está encerrado. Cumprimento seu irmão com a paz do Senhor. Amanhã tem culto, irmão. Amém. Amanhã os irmãos estejam aqui. Amém. Glória ao nome de Jesus. Deus abençoe. Descarregou agora. Ô, Carlinhos, Deus te abençoe. Amém. Amém. Oi, Senhor.